Então você já percebeu como pessoas de fé, nós cremos em Deus, estamos agindo cada vez mais com medo? E aí esse medo tem influenciado decisões importantes nas nossas vidas, seja profissionalmente, né, dinheiro, relação ao dinheiro, família, decisões de longo prazo. Existe um medo dentro de nós, uma insegurança, um sentimento de que como se tudo estivesse perto do fim. Então assim, eu queria organizar nesse vídeo um pouco para vocês, não de forma emocional, não de forma espiritual. Você que já me segue aí sabe que aqui não tem nada de guru de internet ou pastor sensacionalista, nada disso. Mas vamos falar um pouco sobre o que acontece, né? Por que de fato a gente tem vivido isso? E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é como o ambiente de informação que vivemos de fato influencia silenciosamente a forma como pensamos, como decidimos, como avaliamos riscos. Existe de fato uma busca, uma estratégia aí nas redes sociais e na mídia em busca de atenção nossa. O tempo inteiro você vê conteúdos, anúncios querendo a sua atenção. E isso silenciosamente vai moldando a forma como nós pensamos, vai moldando a forma como nós agimos e moldando a forma que nós decidimos as coisas. E de forma silenciosa isso vai gerando medo em nós. Então o primeiro ponto que você precisa entender é que não existe ambiente neutro. Nada é neutro. Eu me lembro no passado, no início da minha caminhada cristã, eu falava isso pra minha mãe, né? Eu falava assim, mãe, fica tranquila, eu vou poder jogar esses jogos, ver os filmes que eu quero, que eu sei filtrar, eu sei lapidar isso. Pode deixar que eu vou saber tranquilo. Mas lembra o provérbio, né? Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Dele procede as fontes da vida. Então a gente está nesse cenário exposto a esse tipo de notícia em nossas vidas. E essas notícias, elas não são neutras. Deixa eu te explicar algo. Tudo isso começou vindo lá dos Estados Unidos, né? As empresas de mídia, jornais, televisão, começou a perceber o quê? Toda vez que eles postavam conteúdo sobre avanços positivos, histórias humanas, coisas boas sendo feitas, a audiência era estável, normal. Mas quando eles postavam conteúdo sobre catástrofe, caos, violência, a audiência aumentava consideravelmente. Então você percebe? Isso não é nada porque eles estavam querendo nada, não era estratégico eles plantarem isso. Inicialmente eles faziam isso justamente porque perceberam que a audiência era teste de conteúdo mesmo. E falaram, peraí, conteúdo de catástrofe tá dando mais resultado. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro humano, ele entra em estado de alerta muito mais rápido do que estado de positivo, de algo positivo. Então, toda vez que a gente começa a perceber notícia, pode perceber fofoca. Qual que é a fofoca que rende mais? Qual que é a conversinha que rende mais? É a conversa que algo deu errado. Meu Deus, fulano fez isso, aconteceu isso. Não acredito que aquele colaborador, que aquele funcionário fez isso. Não acredito nisso. Querendo ou não, o cérebro se atenta cada vez mais a notícias negativas do que notícias positivas. Então, percebendo isso, o que eles fizeram? Opa, vamos mudar a estratégia. Né? Então, ao longo do tempo, eles começaram a entender não somente que isso dava mais audiência, mas começou a usar isso também para mostrar e moldar a forma como nós pensamos. E aí vem para o segundo ponto, que isso gerou um efeito prático nas nossas decisões. Isso começou a impactar na gente também que, em primeiro lugar, a gente começou a ter uma redução de expectativa saudável. Né? Será que vale a pena lutar? Será que vale a pena pensar, construir algo? Né? Então você percebe ao longo da história, por exemplo, comunidades cristãs que elas começaram a acreditar, começou uma narrativa de urgência extrema dos fins dos tempos. Tá voltando Jesus, tá chegando, a volta de Cristo tá acontecendo agora. E essa urgência teve um efeito prático, mas não foi na fé. Falar, Senhor, Maranata, vem Jesus, eu quero Deus. Não. Isso começou a gerar um efeito, na verdade, as pessoas começaram a construir menos, planejar menos para o futuro, menos responsabilidade a longo prazo. E isso foi gerando, de fato, cristãos parados, cristãos anestesiados, cristãos em modo automático. Tava assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Por quê? De fato, eles perceberam que, Jesus está voltando, então para que eu vou planejar? Em segundo lugar, o efeito prático que gerou nossas decisões foi o de paralisia disfarçada de prudência. Sabe aquele negócio que você acredita assim, tô sendo realista, tô sendo prudente, cauteloso, sensato com as minhas decisões, mas na prática, a gente começou a evitar
exposição de responsabilidade, de decisões e assim por diante. Que para pra pensar, uma vez que a gente começa a ver notícia negativa, começa a ser moldado, como eu disse lá que a mídia fez, de gerar um ambiente de sempre de alerta em nós, um senso de que sempre as coisas estão caóticas, pressa, instabilidade, a gente começa também a ter mais cuidado em tomar decisões. As decisões começam a ser mais cautelosas. Opa, peraí, eu vi naquele vídeo lá, o cara falou pra mim que se eu comprar isso aqui vai dar muito ruim. Não, mas aquilo ali, ó, olha, ninguém pode comprar mais carro, porque vai que acontece alguma coisa amanhã. Meu Deus, se eu construir minha casa nova, e agora todo mundo tá falando aí que com esse presidente aí o imposto vai lá em cima, as coisas vão piorar, e a gente fica nesse estado de que tudo tá instável. E aí gera em nós uma prudência disfarçada. Não, peraí, vamos ser prudentes, vamos ser realistas, não toma esses passos, não faça isso, porque o mundo tá incerto. A política tá incerta, nossa vida tá incerta, e aí a gente fica paralisado. E em terceiro lugar, a gente tem ali uma terceirização da responsabilidade. Ou seja, peraí, eu vou estar estagnado, não vou escolher nada, eu tô sempre... tá esse problema acontecendo, mas é sempre de fora. É a política que é o problema, a economia é o problema, o governo é o problema, a cultura é o problema, é o brasileiro que é o problema, é o meio que a gente vive que é o problema. Nada disso a gente fala assim de voz alta, de forma alta, tá? Mas a gente vai observando isso aos poucos e isso influencia nossas decisões. Pode perceber o que você tem falado nos últimos tempos aí, na última temporada da sua vida. Muitos desses aspectos vieram justamente dessa influência nas mídias. Nós no Brasil hoje, atualmente, nós estamos vivendo uma batalha partidária. Alguns botam que é ideológica, mas muitas das questões aí dessas batalhas faz com que a gente vive nesse caos, nesse estado de alerta, onde a gente começa a terceirizar essa responsabilidade de tomar nossas ações. E aí a gente entra no ponto 3 desse vídeo. A fé, onde que a fé entra então na verdade aqui? Qual que é o papel da fé nisso? O papel da fé nisso, ele é importante entender que na prática, ele não vai ignorar a realidade, ignorar o que está acontecendo nos contextos. Ele não vai, na prática também, não é sentir confiança o tempo inteiro. Então eu vou ignorar tudo isso e ficar sempre aqui em fé e tal, confiante em tudo. Não é positividade isso aqui, gente. A fé aqui entra, de fato, a gente entender a partir de qual verdade maior nós iremos decidir o resultado desse ambiente. E uma forma simples de você entender isso é através de lentes. Todo mundo enxerga o mundo através de lentes. Então, qual lente que a gente vai escolher interpretar essas informações? Então, claro, eu sou alguém, tenho empresa, tenho negócios hoje, estou envolvido em muitas coisas. Eu estou, sim, ligado a notícias. A diferença é qual que é a lente que eu vou ler isso. A lente, quando eu escolho a lente da verdade maior do que esse ambiente imediato agora, eu vou me apoiar nessa esperança da fé em Deus. Eu vou me apoiar de fato, não na notícia aqui, mas Senhor, o que o Senhor tem para o meu presente e futuro. Senhor, conscientemente eu vou trocar essas lentes e falar, Senhor, eu quero ver pelas lentes do reino. O que o Senhor quer me mostrar aqui? Qual que é a lente do reino em relação a isso? Então a gente comete o erro a achar que a fé, na verdade, é estar em estado sempre positivo. Mas não é. A fé prática é uma decisão. Cara, eu decido crer em Deus. Eu decido crer nas verdades, das promessas que Deus me deu. Eu decido crer naquilo que meus olhos espirituais estão vendo. É uma decisão de crença realmente aqui. Então, biblicamente, a fé nunca foi escrita como emoção. A fé sempre foi escrita como uma certeza. A certeza que orienta a sua decisão. O erro é permitir que esses ambientes determinem de fato a leitura do seu futuro. O perigo aqui dessas notícias é que isso faça com que você trabalhe, estude, vive com a sua família, mas sempre com aquele pé atrás, com aquele freiozinho, sempre aquele aspecto de que eu tô fazendo isso aqui, mas eu sei que tá tudo caótico, tudo tá problema, tudo vai piorar. E você sempre vive com esse medo internamente, com essa insegurança interna. E aí vem um ponto muito essencial para esse vídeo. As pessoas de fé decidem intencionalmente e não aceitam viver no automático das suas vidas.
Eles decidem quais lentes vão ver, quais lentes eles vão julgar, enxergar esse mundo, melhor dizendo. Qual que é a lente que ele vai realmente filtrar tudo isso? É a lente influenciada por essa mídia ou é a lente de fato da fé? E aí é um cuidado que a gente tem que ter, porque isso não é alienação. Isso é maturidade. A gente vê os grandes homens de fé aí. O que os grandes homens de fé fizeram? Eles realmente saíram desse aspecto da realidade do ambiente que estava cercando. Eles saíram, eles transcenderam realmente o natural para viver de fato no espiritual. E isso a fé nos leva. Então, para ficar claro aqui no vídeo, não é para você parar de ver notícia, tá? Parar de ver... Tudo bem, se você quiser filtrar um pouco mais esses conteúdos, tem conteúdo que está te afetando muito, filtra esses conteúdos. Mas a questão maior é que, peraí, deixa eu respirar um pouquinho. Qual que é o motivo, de fato, de eu estar tomando essa decisão? É por medo? É por insegurança? É por essa prudência disfarçada, essa paralisia disfarçada de prudência? Ah, não, eu tô sendo prudente, eu vou mudar para tal região porque eu tô sendo prudente. Eu vou mudar de trabalho porque é prudência, eu não vou abrir esse negócio por causa de prudência. Ou realmente é algo que o Senhor está te mostrando? Então a gente precisa começar a ter essa fé madura aqui, né? De entender, peraí, não, eu vou entrar nisso porque é uma promessa que Deus me deu. Eu vou entrar nisso porque no mundo espiritual o Espírito Santo está me dizendo, pode ir que tá tudo certo. Eu me lembro muito bem, né, no início da pandemia, a gente nem sabia que ia ter pandemia. Era por volta ali de janeiro para fevereiro, mais ou menos, 2020, né, se não me engano. E eu estava fazendo o planejamento do ano. Geralmente eu começo em dezembro, em janeiro eu lapido os planejamentos. E aí eu senti muito claro o Espírito Santo falar, né, contrate alguém. Eu, beleza, contrata alguém. E aí começou em fevereiro as notícias de que estavam algo acontecendo. E o pessoal, cuidado, esse é um ano diferente, esse é um ano difícil, olha, toma cuidado, aquele negócio todo. E eu falei, gente, peraí, existe uma voz em mim, o Espírito Santo falando para contratar alguém. Então tá bom, eu vou fazer isso. Aí contratei um funcionário naquela época. E aí quando entrou em março, um mês depois, as coisas começaram a desandar. Começou a fechar, lockdown, as empresas fechadas, aquela questão toda acontecendo. E aí esse funcionário chega para mim e ele fica justamente com medo, com insegurança. Aí agora eu vou perder o emprego, será que ele vai me demitir? O que vai acontecer agora? Só que em meio a isso, eu sabia que o Espírito Santo tinha me falado. Eu falei, cara, eu vou ficar firme na fé. Eu vou ficar firme naquilo que eu ouvi. Não vou duvidar de que era talvez uma impressão minha, será que é emocional? E ali, realmente eu falei para ele, não, fica tranquilo, seu emprego está garantido, não esquente com isso, eu vou estar aqui com você. E aí quando foi em abril, os nossos negócios começou a explodir de maneira exponencial. E a gente teve tantos pedidos da nossa loja, envio de camiseta, de livros, teve tantas coisas que aconteceram, que se não fosse esse funcionário comigo, de fato, eu não ia ter dado um problemão. Eu não ia ter conseguido enviar as coisas, não ia ter conseguido atender os clientes da forma correta, a gente não ia prestar o serviço de fato que a gente tinha que prestar. Então ele foi assim uma pessoa que ajudou muito nesse momento nosso de caos. Ora, imagina só se eu tivesse ouvido as notícias do momento. Olha, não vai para esse lado. Cuidado, a instabilidade. Cuidado, a pandemia, vai ter um problema. Eu teria provavelmente um grande problema de deixar, talvez até mesmo, nossa empresa crescer de forma exponencial, como foi. Você percebe? A fé madura decide por qual lente que ele vai tomar decisões. Espero que você tenha gostado disso. Se fez sentido também o vídeo, se foi legal, coloca aqui o comentário, as suas dúvidas também, que vai ser um prazer te ajudar a responder. Fechou? Forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos.